Fala galera, beleza? Vamos começar aqui mais uma videoaula de Química e na aula de hoje vamos fazer a resolução de um exercício da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, a UFSM. Bom, esse exercício fala sobre mudança de estados físicos da matéria, assim como vários outros vídeos que a gente já viu aqui sobre esse tema, né? Com relação aos processos de mudança de estado físico de uma substância, pode-se afirmar que são endotérmicos, isto é, absorvem energia. Bom, o exercício já facilitou muito, porque ele disse para a gente que os processos endotérmicos são os processos que ocorrem quando há uma absorção de energia, tá? Bom, para ajudar a gente a fazer esse exercício aqui, vamos fazer uso desta tabelinha que temos aqui embaixo. Ela pode ajudar muito a gente, né? Esse tipo de exercício aqui é o seguinte, olha só. A gente tem aqui a passagem do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso e vice-versa, né? Do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido. Também passagens diretas que existem entre o sólido e o gasoso, né? Que é a sublimação, que pode ser chamada de ressublimação quando tem a volta, né? Do gás para o sólido. Mas muitos autores preferem utilizar o termo sublimação tanto para sólido indo para gasoso ou para gasoso indo para sólido. Então vocês vão encontrar aí sublimação não só de sólido para gasoso, tá? Nos livros vai depender aí do que o autor, né, do que quem escreveu o livro prefere, tá? Então normalmente é sublimação tanto na ida quanto na volta. É só um adendo aqui para que vocês não se confundam com isso, tá bom? Então olha só, o que é um processo endotérmico? O exercício já disse, um processo onde há absorção de energia. Para que haja absorção de energia, você tem que colocar energia, certo? Então aqui observe o seguinte, eu tenho um sólido, e aí eu quero colocar energia neste sólido. O que eu faço? Eu aqueço esse sólido. Se eu aquecer um sólido, ele vai para o estado líquido. Ou ele pode ir direto para o estado gasoso, tá? Se ele for para o estado líquido, o que está acontecendo? O processo chamado de fusão. Por exemplo, água. A água, se você tem água no estado líquido, olha só. Ou melhor, vamos fazer assim, vamos colocar tudo. Ó. A água você pode ter ela no estado de gelo, que é o estado sólido da água. Aí você aquece o gelo, você aumenta a temperatura do gelo. O que acontece? Depois do aquecimento, vira água, né? A água, no caso, líquida. A água líquida, se eu quiser, eu posso aquecer ela e passar para vapor de água, né? O que seriam os gases aí, né? Vapor de água. Beleza, então a água a gente tem 3 estados. O sólido, o líquido e o gasoso, que é o vapor de água. Para mim passar do gelo para a água, eu faço um processo chamado de fusão, certo? Aqui embaixo a gente já representou ele, ó. Com o aquecimento a gente faz a fusão de um sólido para um líquido, que no caso da água seria a passagem do gelo para a água líquida. Se eu quiser, eu posso aquecer o líquido, fazendo com que ele entre no processo de vaporização, também chamado de ebulição, tá bom? Pode ser chamado de vaporização ou ebulição. Claro que existem diferenças entre os dois, mas vou chamar de vaporização, tá? Na aula de hoje não vamos ficar nos prendendo a esses aspectos da diferença entre vaporização e ebulição. Mas se tiver dúvida, dá uma olhadinha aqui embaixo que vai ter um link para você levando a uma videoaula que explica essas diferenças, tá bom? Entre vaporização e ebulição. Então, ó, líquido. Eu aqueci o líquido, o que acontece? Ele passa por um processo chamado de vaporização, que também pode ser o de ebulição, tá? Depende da forma com que foi esse aquecimento aí. Passando do estado líquido para o estado gasoso, certo? Então, ó, houve aí um aquecimento também. Quando fazemos um aquecimento, há uma absorção de energia da parte da nossa amostra, né? Por exemplo, eu fiz o aquecimento, o gelo ele absorve energia para passar de gelo, que é o estado sólido, para o estado líquido. A água absorve energia para passar do estado líquido para o estado gasoso. Ou seja, estão ocorrendo aqui processos endotérmicos, tá bom? A gente vai chamar processos endo, tá bom? O contrário seria quando você resfria, né, alguma coisa. Quando você está resfriando alguma coisa,
Então você está fazendo, por exemplo, o vapor voltar para a água voltar para gelo. Mas nesse caso a gente quer saber quais são os processos aqui que estão falando sobre processos que são do tipo endotérmicos, né? Então a fusão é um, porque é a absorção de energia. A vaporização é outro, porque é a absorção de energia. E o último processo aqui, que é um aquecimento, é a sublimação, tá bom? Nesse caso aqui, então, seria a passagem do gelo direto para vapor, tá bom? Só que eu não vou fazer esse exemplo aqui. Vou fazer um exemplo correto, né? Por exemplo, o iodo. O iodo, ele passa de iodo sólido diretamente para o estado gasoso. Ele passa para o estado de gás, tá? Iodo na forma gasosa. Isso não acontece com a água, tá? Na água a gente vai passar do gelo para o líquido e depois do líquido para o vapor, tá bom? E já algumas substâncias, como o iodo, por exemplo, isso vai ocorrer. Iodo, naftalina, existem outras aí que há o processo de sublimação, tá bom? Então ocorreu aqui a sublimação, e a sublimação também ocorre com aquecimento, porque existe aí nesse aquecimento existe aí vamos dizer assim, uma absorção de energia da parte do iodo, que com essa absorção de energia ele consegue passar para um outro estado de agregação física da matéria, que é o estado gasoso, tá bom? Então fusão, vaporização e sublimação são aí os processos que vão ocorrer nesse caso, beleza? Não precisava dessa tabela, tá? Ela não faz parte do exercício, eu coloquei ela aqui pra gente ver mais facilmente, eu não tenho que ficar desenhando aqui no cantinho e demorar muito tempo nessa videoaula, tá? Então, mesmo eu tendo desenhado isso daqui, eu desenhei mais como um exemplo mesmo, para vocês verem aí o que mais ou menos pode estar acontecendo, tá? Agora, vocês têm que ter em mente essa tabelinha aqui, tá? Na verdade, um diagrama. Esse diagrama aqui vocês têm que ter em mente para poder fazer esse tipo de exercício. Se não souberem o nome da passagem de sólido para líquido, líquido para gasoso e assim por diante, fica muito difícil fazer esse tipo de exercício aqui, tá bom? Então, alternativa correta, vamos ver aqui, Letra A, vaporização certo, solidificação errado, então tá falsa. Letra B, liquefação falso, já tá errado. Solidificação falso. Solidificação falso. Letra E, sublimação, certo. Fusão, certo. E vaporização. Aí, letra E é a alternativa correta. Então é isso daí, pessoal. Uma videoaula rápida e fácil aí, só uma resolução de exercício de química, um exercício falando aí sobre as mudanças do estado de agregação, né, que a gente tem aí nas substâncias. É isso daí. Caso você tenha gostado deste vídeo, dê um like no vídeo para poder ajudar na divulgação do vídeo e do canal, né? Inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito, para que você possa receber mais videoaulas assim como essa. É isso daí, pessoal. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Se você gostou dessa videoaula, dá um joinha e inscreva-se em nosso canal.